bem, pessoal? Bom dia, muito obrigada. Obrigada aqui, Febraban, pela oportunidade de estar falando com vocês e principalmente numa temática, né, que ainda está se desenvolvendo. Agradeço também a todo mundo que está segurando aí para ir para o almoço e está animado para antes do almoço descobrir um pouco mais sobre metaverso. A gente vai olhar aqui, essa apresentação está dividida basicamente em 3 partes. Como é um evento muito grande, a gente vai passar um pouco por conceito. Não vamos mergulhar e não vamos falar de nada técnico. Quem quiser perguntar depois, estamos à disposição. Mas a ideia aqui é dar um overall para que a gente entenda o que vão ser os impactos. A segunda parte que a gente vai trazer aqui são cases. O que é que está acontecendo, alguns exemplos e alguns pontos de atenção que a gente deveria estar olhando. E por último, a gente vai chegar nas projeções e entender o que são esses cenários. E aí eu explico com vocês como é que a gente fez. Então, antes da gente começar, para eu me apresentar rapidinho, meu nome é Tami, eu trabalho na KPMG, mais especificamente numa área de transformação digital, focada em estratégia digital para os negócios. A gente é cross-setorial, mas a temática de metaverso, a gente acabou mapeando um pouco antes da mudança do nome do Meta, e a gente tem feito essas projeções. Nós tivemos a oportunidade de apresentar essas projeções para o Bacen, ano passado, em novembro. Então, eu vou compartilhar com vocês um pouco da discussão e por que a gente está trazendo essa temática para dentro do nosso contexto. Então, primeiro, vamos começar com o primeiro slide, que não funcionou. Eu vou só pedir ajuda aqui para o pessoal. O que a gente vai ver no gráfico, se alguém conseguir passar o slide, por favor. Senão eu não vou conseguir explicar para vocês o gráfico, mas eu vou explicar o que o gráfico vem trazendo aí quando eles passarem. A gente vai entender por que a gente está falando de metaverso. O gráfico eu tirei hoje de manhã e ele traz o Google Trends da palavra metaverso. Né? Ele está em inglês, então está metaverse. E a gente vê o pico do que está acontecendo no último ano. Eu cortei essa projeção a partir de janeiro do ano passado, até a data de hoje. O que acontece é que acontece um pico muito particular entre 24 e 30 de outubro. O que foi que aconteceu nessa data no passado? Facebook mudou o nome para Meta. E a partir daí, vocês vão ver dentro do gráfico, assim que o pessoal conseguir voltar, uma grande concentração de buscas sobre a palavra metaverso. Também é a primeira vez que a palavra metaverso aparece no mundo? Não. Esse neologismo ele nasceu em 1992 dentro de um livro de ficção científica chamado Snow Crash. Então, essa palavra já existia, mas a gente mal e mal usava ela até a fatídica data dessa mudança. E a partir de agora, o mundo inteiro quer entender o que é isso. Se a gente olha para além desse... legal, estamos vendo o gráfico agora. Obrigado, pessoal. Se a gente olha para além disso, o que acaba acontecendo? A gente vê uma tendência de o que é que está fazendo o meu negócio. E as palavras correlatas que o Google apresenta quando a gente está falando de metaverso é o que é isso? Como é que isso vai impactar meu negócio? E daí a gente vai um pouquinho mais aprofundado, metaverso e cripto, metaverso e NFT, metaverso e propriedade, metaverso e distribuição. E aí a gente começa a entender por que a gente precisa olhar para isso. Mas vamos entender, antes de por que a gente precisa olhar para isso, o que nos trouxe até aqui. Por que a gente está falando de metaverso? Por que teve tanto impacto assim? Então, eu queria trazer uma provocação para vocês. Isso é uma análise que a gente fez. Então, obviamente, é uma abstração do que está acontecendo, mas é a forma que a gente enxerga. A gente enxerga que a razão pela qual a gente está falando tanto de metaverso é que a gente está num momento histórico muito apropriado para a gente estar falando disso. Por quê? Culturalmente, é a primeira vez que nós, seres humanos, estamos pareando o valor de ativos digitais para ativos físicos. Por que isto está acontecendo? Por 2 fatores. Desde que a gente emergiu dentro do mundo digital, lá nos começos dos 2000, a gente tem consumido a internet, a gente tem consumido o digital, a gente tem comprado coisas físicas dentro do mundo digital. E aí a gente vai acelerando, e daí começam os jogos, começam os ativos digitais dentro dos mundos digitais, que eu também começo a comprar. Só que daí tem uma coisa que imagino que todos nós conhecemos, chamado pandemia. E daí na pandemia o que acontece? Toda a nossa relação social, e é tão gostoso estar aqui vendo vocês, mas ela virou uma tela.
E se a gente não olhasse para aquela tela e a gente acreditasse que aquilo era real, todo mundo surtava por 2 anos. Por quê? Porque a gente ficou isolado. Então, a gente sai de uma pandemia onde, dentro de cenários de futuros, a gente chama que a pandemia é um acelerador de futuros. Ou seja, nós já tínhamos a tendência de chegar nesta relação com o digital. Isso está acontecendo de forma distribuída igualitariamente entre as gerações? Óbvio que não. Provavelmente os avós de vocês, pela primeira vez na pandemia, aprenderam a usar o WhatsApp. Que hoje, a gente fez uma pesquisa na população, 50% da população idosa de 60 anos mais no Brasil utiliza celular na internet só para WhatsApp. Os outros 50 utilizam para várias outras coisas. Vamos descer uma geração. Os 60, o que começaram a fazer? Sabe aquele amigo que eu achei do Facebook lá da minha escola? Voltou da pandemia, o que eu quero fazer? Nossa, a vida é muito efêmera. Vou te encontrar presencialmente. A gente nunca viu tantos encontros presenciais de relações digitais. Descemos mais uma geração, a gente tem a utilização do digital como social para um amparo de toda a minha vida de gestão. Descemos mais uma geração, vamos lá para as crianças, imagina os filhos ou netos de vocês, que estão preferindo ganhar crédito no Fortnite para comprar um artigo do que comprar um ativo físico. É para isso que a gente está olhando. Nunca olhem a referência de vocês, vamos olhar o todo. Por que a gente consegue fazer isso? Porque além desse social, além dessa redistribuição da importância do digital, a gente tem economicamente uma infraestrutura tecnológica que nos permite fazer esse tipo de negociação, seja centralizada ou descentralizada, e a gente vai discutir isso aqui. E por último, a gente começa a ter tecnologia. Tecnologia que nos permita sentir o digital como se fosse físico. Aí que o metaverso ele fica tão importante, porque agora é sobre imersividade, é sobre eu pagar mais para poder ter uma melhor experiência. Isso não é novo, mas agora a gente está consumindo isso através do digital. Legal, vamos quebrar o metaverso. Tami, o metaverso está acontecendo agora? Não, ele não está pronto. Projeções dos bilhões que todos os bancos estão fazendo vão acontecer daqui a 10 anos. Mas as coisas que compõem o metaverso já estão acontecendo. E esse grupo aqui precisa sair daqui entendendo todas essas e tendo uma estratégia para cada uma delas. Por quê? Porque isso está transformando a nossa sociedade. Primeira parte, propriedade digital. NFTs, cripto, como é que eu trago esses artigos? Eu vi que o pessoal estava conversando numa outra palestra agora de manhã sobre NFT aplicada a real estate. Por quê? Porque faz sentido. A gente está na época de desintermediação. Para que eu vou ter os custos se a tecnologia consegue me dar a transparência e a autoridade que eu tinha antes? Agora, como é que eu faço isso? Quais são os novos modelos que nascem? A gente vai discutir um pouco. Depois eu tenho toda a parte de experiência dos mundos. Aí é onde nascem os metaversos imersivos, né? É onde a gente está falando como é que eu vou vivenciar isso tudo. A gente vai ter toda a parte de tecnologia de IA, toda a parte háptica. O que é isso do sensorial? Eu não estou falando do imersivo, eu não estou falando que eu quero estar dentro, eu quero estar sentindo. Como é que eu sinto o digital? E a gente vai discutir. Mas tem pessoas, e aqui o nome público é o Elon Musk, que fala, eu não vou colocar nenhum hardware no meu corpo. Não acredito em óculos, não acredito em luvas hápticas. O único jeito de nós conectarmos ao digital é sermos chipados, e daí o mundo ele vira um mundo só entre o digital e o físico. E já existe tecnologia sendo testada para que isso aconteça. Então essas duas vias caminham juntas. Ou a gente vai usar hardware para entrar no digital, ou o digital vai entrar na gente literalmente, e daí não vai ter essa diferença. Por que a gente precisa saber disso? Isso é agora? Não, mas isso muda completamente o jogo. Então, quais são as outras coisas, principalmente para o setor financeiro que a gente precisa olhar? Novos mecanismos de remuneração. O mercado está chamando isso X to Earn, Play to Earn, Move to Earn, Live to Earn, o que quer que vocês queiram colocar nesse X. Ou seja, eu através de tecnologia consigo fazer uma remuneração, uma bonificação de um comportamento que eu quero que você tenha e te devolver. Ah, Tami, é o mesmo princípio de cashback? É. Só que a gente está falando do mesmo princípio, só que isso está incrustado dentro da tecnologia e não está desenhado num sistema como a gente faz hoje de pontos.
Então, é onde muda que você tem um trigger automático de comportamento. E isso dá transparência, além de automatizar de ir para o sistema. Aí a gente tem toda a parte de distribuição, que está rodando por debaixo disso, e as novas organizações. Não vou mergulhar nesses, mas é importante a gente deixar o que são essas novas organizações. Vocês já devem ter ouvido falar das DAOs, Decentralized Autonomous Organizations. O que é isso? Do mesmo jeito que eu estou definindo propriedade para fins de infraestrutura tecnológica, eu consigo fazer isso como tomada de decisão. Então, a minha governança passa a ser distribuída. Então, tenho esses mecanismos acontecendo, tudo isso dentro da esfera metaverso. Lembrando que o metaverso, aqui como conceito geral, ainda não veio no dicionário. Então, o que está todo mundo de comum acordo? Ele é um espaço digital, ele é persistente. O que é isso? Se você está desconectado do metaverso, o metaverso continua existindo. Se eu voltar para o metaverso, o que aconteceu entre essas duas janelas de tempo, aconteceu. E a terceira parte é que precisa de socialização. Ou seja, isso está separando o que é metaverso do que é VR. VR é uma tecnologia boa, virtual reality? É, mas não necessariamente é metaverso. Né? Porque você não tem essa relação social acontecendo na interação. Legal. Como é que o mercado está separando isso daqui? O mercado está de comum acordo vendo isso como as 7 camadas do metaverso. As 7 coisas que nós precisamos desenvolver para que isso aconteça. Infraestrutura é a primeira coisa. Tami, mas está chegando 5G. Para que o metaverso seja o que a gente acredita que ele precisa ser, a gente precisa de 6G. Ah, mas a gente já tem previsão para isso? Não. Mas a gente sabe que do mesmo jeito que vem 5G, vem 6G. E a gente precisa de latência zero. Por que latência zero? Porque para enganar o cérebro, para ele achar que você está no mundo real, você não pode ter nem microsegundos nessa diferença. Quem já viveu no metaverso sabe que quanto mais carga computacional, mais lagado fica a tua experiência. Teu cérebro diz, isso não é realidade. Para que a gente chegue num lugar onde nós não saibamos o que é realidade e o que não é, a gente precisa de latência zero. Depois a gente vai ter as interfaces, que a gente já falou, como é que eu vou interagir. Descentralização, isto é uma decisão, isso é importante a gente destacar aqui. Existem metaversos em Web 2, como a gente conhece o mundo da internet. Existem metaversos em Web 3, em infraestrutura descentralizada de blockchain. Não é uma coisa ou outra, é uma decisão. Isso é uma decisão estratégica do que se está buscando. Provavelmente os nomes de metaverso que vocês conhecem, que são grandes, Fortnite, Roblox, o próprio Meta, são Web 2. Decentraland, The Sandbox, são metaversos Web 3. Isso faz diferença. Então, como é que a gente decide onde estar, por que estar e o que eu estou trocando dentro dessa participação? Então, para a gente fechar isso, tá? O que são os próximos passos? Primeira coisa que está acontecendo hoje. A gente está nessa fase inicial. A gente está imergindo áudio e a gente está imergindo visão. Está acessível? Não, não está. O óculos mais barato hoje no mercado é o Quest 2, óculos, né, da Meta, a $299 lá fora, 3.500 no Brasil. Depois deste, os que são mais preparados, o da Microsoft, o da HTC, eles custam entre $1.500 e $2.000 e no Brasil são comercializados a R$50 mil. Então, não é amanhã. Mas não significa que nós não deveríamos estar entendendo sobre isto hoje, porque o impacto é muito grande. Segunda coisa, qual que é o próximo passo? Isso é experiência. Então, eu preciso interagir. Qual que é a diferença? Mas eu vou para uma agência no metaverso. Putz, eu cumprimento meu gerente e não acontece nada. Não, a gente precisa ter a sensação tátil, é para onde o mundo está indo, por isso que vocês começam a ver tanto a palavra háptica. É onde, né, você recebe um impulso como se você estivesse tendo um atrito do mundo físico. Então, você pega um objeto no mundo digital e você sente como se você estivesse pegando ele de verdade no mundo físico. A terceira e última leva, aqui um pouquinho mais para os fãs de ficção científica, é quando a gente não vai precisar de absolutamente mais nada disso. Legal. Entendemos mais ou menos o conceito. Esse primeiro objetivo, palestra. Agora vamos entender o que está sendo feito, o que as empresas estão fazendo. E aqui a gente trouxe, né, tomou a liberdade, vocês vão ver que os nomes estão aqui, não são indicações. Mas a gente tem analisado o que o mercado está fazendo, tanto no setor financeiro como para além do setor financeiro. Então a gente queria dar um pouco de tangibilidade para vocês do que acontece nas redes. A primeira parte é que tem sido utilizado muito para posicionamento.
Aqui esse negócio ficou muito famoso, entrou nos Trend Topics, né? O JP Morgan criou um espaço dentro do Decentraland. O que é muito interessante dessa estratégia, vale a pena ler essa reportagem, porque a visão desse movimento não é quero estar no Decentraland, a visão é quero fazer parte do que está sendo discutido, então eu vou começar a criar um posicionamento sobre esse assunto. Qual que é o meu posicionamento sobre descentralização? Qual que é o meu posicionamento sobre cripto, sobre token, sobre NFT? Então como é que a gente associa o conceito da experiência, o conceito do metaverso, com tudo que a gente tem que lidar com o dia a dia. Não mudou. O nosso core como setor financeiro, ele não muda, só que ele expande. E agora a gente precisa entender quem são esses targets. A segunda coisa, e aqui ele não é tão metaverso, porque a gente está aplicando a VR, mas é importante para a gente entender quais são os limites. Se eu consigo trazer essa experiência e recriar esses espaços, por que eu não posso utilizar isso para treinamento? Então, a gente já vinha vendo utilização de VR para fins de treinamento. O que acontece agora é que eu posso extrapolar isso para fins de socialização. Então, eu consigo pegar inputs individuais e trazer para dentro das minhas análises. Isso, o céu é o limite. Hoje, a gente captura muito pouco, mas a tecnologia está desenvolvendo. A própria Meta, o óculos mais simples, já capta reações faciais que você tem para reproduzir dentro dos avatares. Continuando. Obviamente, a gente já começa a testar, isso daqui é um banco na Coreia do Sul, que já traz a recriação das agências. Mas a gente está bem no começo, então o que dá para fazer? Dá para você avaliar um investimento. Quem é que quer avaliar um investimento no metaverso? A pergunta é, dá para fazer? Dá. Faz sentido fazer? Não sei. Para quem? Então, o que eu deixo para vocês aqui é a provocação. Dá para fazer isso daqui? Agora, por que eu estou fazendo? Com quem que eu estou fazendo? Que tipo de estratégia eu estou fazendo? Essas são as perguntas que a gente precisa estar fazendo nesse momento. Porque senão, a gente começa a ver iniciativas como essa. E isso é muito legal. Eu sei com quem que eu vou falar. Né? Esse banco, ele trouxe uma visão de eu vou ter este target para e-games. Eu estou falando com quem já está lá. Eu quero me comunicar e me posicionar com quem está aí dentro e que eu sei que é meu cliente, mas eu não me comunico da forma tão personalizada que eu poderia. Só que como é que eu vou ter esse posicionamento de mercado se os meus próprios colaboradores não entendem o que está acontecendo? Então, do mesmo jeito que a gente vê de um lado PR falando desse posicionamento, de outro lado a gente começou a ver em redes sociais os próprios colaboradores postando que eles estão sendo treinados e imergidos dentro dessa tecnologia. Então, esse balanceamento entre o que eu exponho para fora e a capacidade de eu operacionalizar para dentro é essencial. É uma temática complexa. É uma temática que vai nos levar a questionar o que é que a gente está levando de estratégia e para quem. Que é esse último caso. Pode ser branding, mas pode ser novo negócio. Então, toda aquela decomposição que a gente falou, toda a parte de cripto, aqui eu não vou trazer nomes, mas um banco digital recentemente trouxe a oferta de cripto. Vendeu como descentralizado? Não. Vendeu como? Você quer essa oportunidade facilitada e com comodidade? Faça. E em 3 semanas virou a segunda maior corretora de cripto do mercado brasileiro. Então, como é que a gente balanceia essa informação? Como é que eu trago essas novas oportunidades e incluo dentro do meu negócio? E, principalmente, como é que eu educo os nossos clientes a essas novas oportunidades que virão? O nosso papel, neste momento, como setor, não é responder, tem muito mais pergunta do que resposta, mas é direcionar para onde a gente quer que isso leve. Então, aqui a gente chegou. Antes de eu entrar nos artefatos, eu queria aproveitar que a gente está falando de metaverso para fazer uma provocação. A gente não pode falar do futuro sem a gente considerar o que já está acontecendo. Grande parte da transformação do nosso setor, ele tem visto, e a gente tem falado há 5 anos sobre a parte das fintechs, que estão muito associadas à Web 2. E muito perto do que eu vou mostrar para vocês, está nascendo por causa de todo o conceito de descentralização e a qualquer evento que vocês vão, onde a gente está falando sobre futuros, a palavra descentralização é uma palavra muito forte. Por quê? Porque, de novo, a primeira vez que a gente tem tecnologia e infraestrutura para conseguir distribuir e descentralizar a depender das regras que você coloque. Então, não é incentivando, mas eu convido todo mundo a acompanhar este movimento, porque ele não é massificado, mas ele está questionando infraestruturas e domínios que a gente teve ao longo de todos os anos até aqui.
E é a primeira vez que isso está sendo discutido. Então, a primeira imagem que talvez muitos de vocês choquem, esse é o tamanho do ecossistema de DeFi em 2022. Não é pequeno. Está distribuído? Está distribuído. Tem várias blockchains, Layer 1, Layer 2, várias blockchains. Mas é isso que está acontecendo. E por que é importante que a gente entenda de Decentralized Finance? É porque nós vamos descentralizar? Pouco provável. As corretoras nos mostram que o caminho talvez não seja DeFi puro. A pessoa não quer entrar e fazer a própria aquisição. Ela quer comodidade, ela quer o agente que ela confia. Então, a gente está conhecendo hoje cada vez mais o termo CeFi, Centralized Finance. Eu uso a infraestrutura disso daqui para que a gente consiga operar novos caminhos. Quais são 2 novos caminhos que estão mudando bastante e era o que eu queria destacar para vocês antes da gente entrar nos cenários futuros. Primeira parte, empréstimos. É a parte mais desenvolvida dentro de DeFi. 2 pontos de atenção que não estão bem resolvidos, mas são, no mínimo, engraçados para quem é do setor. A primeira parte é que para você pegar um empréstimo em DeFi, como você não faz KYC e MLC e nada desses negócios regulatórios, o teu risco ele está dado em quem está tomando. Então, o colateral é maior do que o crédito tomado. Então, você quer 100 emprestado? Você me dá 100 e eu te dou 70. Então, aqui são as primeiras coisas que para nós começam a ser confusos. É por que pessoas estão fazendo isso? Por que pessoas dão 100 para pegar 70? Isso pode ser chamado de empréstimo ainda? Então, essa é a primeira provocação. O que está acontecendo dentro desse ecossistema e o que muda? Porque isso é baseado em algoritmo. Então, isso é código. A segunda parte é a parte de tarifa. Eles precisam cobrar, só que é código, então isso precisa ser automatizado. Não sei se vocês já viram, então, de novo, provocação. Isso daqui é como o Compound, que é um dos maiores DApps de empréstimo que tem na parte de DeFi, faz precificação de juros. Ele tem uma tarifa dele, ele tem o que eles chamam de slope, que é a variação da tarifa, que varia a depender de demanda e oferta, e ele tem uma taxa de utilização baseado num pool de liquidez que ele tem para aquela moeda específica. Determina uma taxa, é isso que ele cobra para o teu empréstimo, para qualquer pessoa. E ele paga quem está dando essa liquidez, metade ou a parte da utilização. Não é para entrar no técnico, mas eu acho que é legal provocar vocês. Quando a gente está falando de metaverso vai chegar algum dia? Vai. Mas tem coisa acontecendo que são elementos desse metaverso que a gente precisa olhar também. Então, depois dessa provocação, vamos agora projetar o futuro. Baseado em tudo isso, como é que a gente pode ver esse cenário? Primeira parte é explicar para vocês como é que a gente fez isso. Então, baseado no que a gente trouxe aqui, a gente pegou elementos e a gente quebrou como nós chegamos no assunto metaverso, politicamente, historicamente, socialmente, quais foram os nossos elementos que nos trouxeram até aqui, olhamos projeções desses sinais, ou seja, exemplos que nos direcionassem para onde a gente estava indo, identificamos padrões para fazer as projeções, e vocês vão ver que os padrões eles são pré-selecionados a depender do que tipo de extrapolação a gente quer fazer. E eu já explico para vocês a que a gente decidiu fazer para o exemplo que eu estou trazendo. Então, a gente desenvolveu cenários. Aqui estão as metodologias. Quem tiver interesse em olhar depois são metodologias de futuro. E, obviamente, a gente concentrou tudo isso numa narrativa, que é o que eu vou trazer para vocês. Contexto, então. Como a gente criou isso a priori para apresentar para o Bacen, o que a gente colocou? Como é que eu faço, né, o regulador olhar para isso com uma projeção de o que poderia estar acontecendo? Então, nós selecionamos para projetar um contexto que em 2042, vocês vão ver no material, há uma concentração do interesse populacional de ficar mais tempo no metaverso do que no mundo real. Esta é a premissa. Isso significa que nós temos mais probabilidade de estar nesse cenário? Não. Mas, para fins desta análise, era importante que a gente colocasse isso como premissa para a gente entender quais são os passos que vão nos levar até lá. E vocês vão ver que, principalmente 2027, não vai parecer tão longe. Então, 2027, a gente ainda está muito mais na Terra do que no metaverso. Isso são as primeiras projeções, vocês pegam projeções de especialistas, é a primeira vez que a gente já começa a passar 1/4 do nosso dia no metaverso, 1/4 da população passa 1/4 do dia no metaverso e quase todo mundo pelo menos 1 hora. Se a gente olha isso sobre a perspectiva de redes sociais, não é demais, mas é um ponto de atenção. Então, o que foi que a gente projetou? E esses daqui são os artefatos.
A primeira coisa, mercado exclusivo, ou seja, a relação de compras vai existir pontos e lugares onde só existem no metaverso. E você vai buscar experiências e fazer compras apenas nesses lugares específicos. Então aqui a gente vê o shopping no metaverso. Segunda coisa é que como já tem 20%, a gente precisa trazer um pouco dessa liquidez das criptos do metaverso, principalmente metaversos Web3, para dentro do nosso universo do mundo fiat. Então lojas vão olhar para isso como transação. Ah, isso já acontece? Sim, mas o ponto que a gente percebeu é que, dado a volatilidade, você vai ter moedas que você não aceita. Então, é como é que funciona isso como um posicionamento. A terceira parte a gente já está vendo, né, foi parte da conversa, como é que a gente começa a regulamentar. O próprio Bacen agora já está correndo para que ele seja o responsável pela regulamentação das corretoras, dentro das pontas das corretoras. Por quê? Porque é difícil regulamentar uma vez que esteja dentro do blockchain em si. E por último, toda a parte de open source. A gente está falando muito hoje no evento, né, na Febraban Tech em si, sobre open finance. Então, como é que eu me posiciono como colaborador, como profissional, tendo posicionamento tanto no metaverso quanto no mundo real? Então, esses dois mundos começam a se cruzar e o teu alias dentro do metaverso, ele começa a vir também para o mundo físico. Então, a gente começa a ter esse primeiro cruzamento. Legal, vamos pular 10 anos, 32. O que a gente tem? Microcomunidades. Por quê? Porque, apesar de eu ainda estar concentrado na Terra, eu tenho 40%. O que são essas microcomunidades? À medida que DAOs avançam, as regras de blockchain, principalmente regras sociais, provavelmente vão ser definidas por quem escreve as blockchains. Então, nós vamos escolher que tipos de regras sociais e trato social a gente vai querer viver dentro do metaverso. E é isso aqui que você tem. É como se fossem uns termos de uso. Só que é o tipo de vida que você quer, é o tipo de regras econômicas que você aceita viver dentro desse espaço. A gente tem as figuras das DAOs, as descentralizações das organizações, o que muda muito a parte de capital social, porque a tomada de decisão ela vai variar. A gente tem a parte de câmbio, lembra que as moedas estavam fluindo? Se eu hoje tenho um pareado no dólar, todas as criptos são recalculadas em dólar, e eu tenho 40%, talvez isso não faça mais sentido. Então, eu começo a parear cripto em cripto e eu perco o lastro de como esse cálculo funciona. Imposto e pirataria, como é que eu faço isso acontecer? Dado real, no primeiro trimestre desse ano, quando explodiu o NFT, os números são entre 70% e 90% foi fraude. Então, a gente não precisa de 20, 32 para esperar isso acontecer, mas quanto mais capital, quanto mais interesse, mais a gente vai começar a entender como é que eu tributo esse tipo de coisa e, principalmente, como é que eu faço o balanceamento energético a depender do blockchain que a gente está falando. E aqui a gente criou um jornal falando Acordo Nakamoto é assinado por 80 países contra a pirataria. Por quê? Porque se tem metaversos e aqui tem 40%, a territorialidade deixa de importar tanto. Então, é mais sobre o sistema financeiro global criando uma comum visão do que está acontecendo. Chegando ao final, 2042, Metapanverso, como vocês já perceberam, existem vários metaversos. O problema de hoje é interoperabilidade. A gente resolve isso. Então, você pode circular da forma que quiser, como você quiser. E daí, à medida que você faz isso e 80% do seu tempo está no metaverso, sua votação ela é dentro do metaverso que você escolheu viver. Então, as regras, elas acontecem dentro de blockchains. Eu também tenho coalizão anticrime. O que significa isso? O metaverso é tão forte que a gente começa a regular quem são os non-character players, ou seja, os AIs que estão tomando conta do metaverso, porque a gente não sabe mais o que é digital e o que é real. Super criptos, a gente tem uma hipótese dentro de um cenário desse que o mundo repete a história, então a gente vai voltar a ter uma moeda comum para regular a economia, e daí aqui a gente deu o nome de Megacoin. E por último, como a territorialidade foi a 0, não importa mais o meu passaporte, 80% das pessoas estão dentro do metaverso, e daí a importância da sua nacionalidade ela fica menos importante do que todo o resto. Então essas foram as provocações. Num cenário desse, a discussão com o Bacen foi, nisso daqui, para que a gente precisa de uma agência reguladora? É futuro? É extremado? Sem dúvida. Como eu falei para vocês no começo, não é sobre estar acontecendo agora, mas os elementos estão aqui e vai ser parte do nosso papel decidir
como desenhar essas estratégias, começando em como participar e depois seguindo. Muitíssimo obrigado. Deixo para vocês um freebie, quem quiser experimentar uma NFT.